Oi, galeres! Mais um vídeo de Maqui Fala, e dessa vez eu inverti o lado do celular pra gravar e eu tô meio confusa. Então vamos ver como é que isso vai dar, se isso vai dar certo. Duas coisas. Eu queria muito chegar aqui e fazer maquiagens mais emocionantes. Então, isso aqui é uma relíquia dos anos 2010, né? Tipo, eu devo ter adquirido essa paleta em meados de 2012. From China, né? Aquelas paletas que a sombra pigmenta só quando você aplica, ela não esfuma. E eu pensei, cara, minhas maquiagens são sempre... Tinha coisas que eu usava pra pigmentar essas cores. Esse lápis da NYX, que é o lápis Jumbo. Esse aqui é o 604.000, que é um lápis branco. Então, ele fazia uma base grudentinha pra você colar a sombra. E a cor branca realmente destacava mais a cor. Infelizmente, o apontador que eu tenho não tá funcionando muito bem. Ele tá mais quebrando o lápis do que de fato apontando. Outra coisa que eu usava era um primer pra sombras, um fixador, né? Que era um primer incolor da marca Colos. Vocês lembram dessa marca? Tipo, eu nunca mais vi pra vender em perfumaria nenhuma. E eu gostava bastante, porque ele era literalmente um gelzinho colante. Então, você também conseguia fazer com que essas sombras rendessem. Tem uma questão que é, como elas não esfumam tão bem, acaba não sendo uma paleta tão versátil. Aí eu pensei, eu posso usar uma sombra glitter, essa aqui da Kinis Berenice, que eu comprei e achei que ia usar pra caramba e não usei nada. Se eu usei uma vez foi muito. E assim, será que tem data de validade? Janeiro de 2025, ou seja, cheguei atrasada. Tenho isso, não sei se vai funcionar muito bem como primer. Tenho o de sempre, que é minha base em bastão, que eu uso pra preparar a pálpebra. E eu tenho o delineador em gel da MAC, eu tenho um marrom e eu tenho um preto. O preto, ele já tá muito velho, ele já tá passado a validade há bem mais tempo, então eu acho que ele não vai fazer bem. A última vez que eu usei, eu fiquei com alergia. E aí, assim, eu queria, quem sabe, usar alguma dessas cores, assim, mais rosadas e tal. E não pirar muito. Não pirar muito no sentido de não usar várias cores. Eu quero ver o que eu consigo fazer com o olho praticamente monocromático. E aí, pra hoje, também pensei de fazer a pele com o BB Cream da L'Oreal. BB Cream, creme milagroso 5 em 1, a cor média. Esse aqui também já deve estar passado. Ele venceu em 2020. Que alegria. Eu lembro que eu gostava muito desse produto anos atrás. Depois que eu fui me tocar que ele é muito rosado pra minha pele. Então, não sei. Eu queria testar. Eu sei que a textura dele combina com o pincel. Eu queria testar a aplicação dele com esse pincel The Real Techniques. Enfim, gente, bora aí, né? Vamos ver o que sai. Vou preparar como sempre faço, com a base pastel. Minha pálpebra, ela é oleosa. Então, pra mim, não dá pra só chegar e meter o produto assim, sabe? Tem que ter uma preparação, algo pra colar o pó, que o pó que vai segurar a oleosidade. Então, eu sinto que isso faz total sentido na minha condição de pele. Outra coisa é que eu acho que acaba igualando a textura quando você faz uma pele com base, pó, corretivo e tal, né? Porque quando você não passa esse tipo de produto na sua pálpebra, às vezes rola uma diferença de cor, né? Porque você vem com uma pele praticamente só com pó, comparado com uma pele que vem com várias camadas de produto. Faz algum sentido? Eu não sei. E aí, esse pó da Boca Rosa Beauty, época da Paiô, eu preciso que ele acabe, porque ele nem existe mais. E ele já nem é tão bom. Eu mudei a minha opinião um pouco sobre ele, porque eu acho que ele é muito branco.
em comparação com outros pós que eu tenho usado. E aí eu vou aplicar com essa esponjinha da Macrylan que eu comprei, que eu não amei o acabamento na pele. Tipo, passar pó na cara com essa esponja não foi a minha coisa preferida. Eu achei que ficou um acabamento meio grosseiro. Eu vejo muita gente falando, eu gosto de aplicar pó porque fica uma camada uniforme, não sei o que lá, com esse tipo de esponja. Mas eu não sei, eu não gostei muito não. Eu acho que eu prefiro usar a esponja umedecida pra fazer isso. Quem sabe a gente usa hoje também, né? E aí eu tô usando esse pó basicamente só pra preparação da pálpebra, porque não acho que tá sendo um bom produto pra mim. Eu queria ver se eu usava uma sombra mais lilás. Vendo aqui, eu acho que eu vou nessa pra pálpebra móvel, mas pra fazer o côncavo, eu acho que eu vou esfumar. Não vou esfumar essa aqui, que eu acho que ela é um pouco um rosado frio. Eu vou nessa aqui que parece um rosado mais neon, assim, que você não sabe dizer muito se é quente, se é frio, sabe? Tem um fundo mais branco, não sei se vai funcionar. E aí eu tô com saudade, porque eu penso assim, maquiagem pra mim é quase um acessório. Óbvio que você, quando você aprende algumas coisas sobre o seu formato de rosto, alguns truques, sei lá, pra balancear, pra deixar mais simétrico, ou pra destacar melhor alguma coisa, eu acho super um benefício, assim. E aí eu me pego fazendo maquiagens sempre muito parecidas, porque eu meio que aprendi a fazer uma maquiagem que destaque meus olhos, que eu acho que é a coisa que eu mais gosto na maquiagem, é destacar meus olhos. E então as maquiagens ficam muito parecidas. Essa sombra, eu até tô conseguindo esfumar, mas ela fica meio, tipo, sujinho na pele, né? Ela não pigmenta tanto, mas pelo menos ela deixa um rastro da cor. Tem sombras que elas vão ficando meio acinzentadas, eu não sei. Mas, de fato, se eu aplicar assim, a cor aparece mais do que esfumando. Então, isso é um trabalho que tem que ter em mente com alguns tipos de paleta. No caso dessa, e aí a cor não esfuma tanto. Não gostei tanto de como ficou a cor, então eu vou com essa aqui mesmo, que é na linha da sombra que eu quero usar, que é essa. Vou nessa pra ver se pigmenta mais, deixa uma cor mais condizente com a cor escolhida para os olhos. E aí, assim, eu fui atrás da Colos na internet, procurar saber se ainda tinha esse primer para sombras. Eu não lembro se a gente chamava de primer para sombras. Se era fixador de sombras, o que era, qual era o nome? Gel para sombras, não sei qual era. Eu usava muito esse produto. Eu acho que eu joguei fora porque a embalagem quebrou e aí, enfim. Embalagem quebrada significa produto exposto, contaminação, esse tipo de coisa. Então, acabei me livrando dele. Mas tenho sentido falta, porque ultimamente eu tenho gostado bastante de fazer maquiagens coloridas. E aí, eu tava me dando conta de que tem muita sombra com esse tipo de qualidade dentro das minhas paletas. Que são sombras que elas são bonitas na paleta, mas elas não transferem essa cor pra pele. E aí, eu vi que ainda existe, eles ainda têm esse produto em catálogo, né, de vendas. Daí, agora eu não sei. Será que eu uso isso? Será que isso vai ser um bom primer? Porque eu acho que essa é uma sombra... um brilho líquido. Glitter líquido multiuso da Kids Berenice na cor Douratix. Eu tinha um que era o... Não lembro a cor, mas era uma cor bem bonita. Eu usava sempre, tipo, maquiagem básica do canal era ele sempre nos olhos. Menina, é muito dourado, cara. Eu vou aplicar no formato aqui de meia-lua e já vou vir com a sombra por cima, enquanto tá molhado mesmo. Eu acho que capaz de dar até um brilho na sombra. Menina, essa daqui, se não der certo, é de baixo. E aí, uma coisa que eu tô percebendo é que eu passo o pincel e a sombra esfarela muito. Então... Meu Deus, gostei. É uma sombra que se gasta com facilidade, sabe?
Pena que ela não entrega tanto quanto ela esfarela. Cara, eu tenho um batom da Bruna Tavares que tem essa cor. Se eu não me engano, é a cor Lídia. Aí, outra coisa, cara. Tem uns produtos da Bruna Tavares que eu adoro. E aí, de repente, ela descontinua. Ela tinha um batom, acho que foi na primeira leva da linha dela. Que os primeiros produtos da linha dela foram os batons líquidos. E era o batom na cor Júlia, que era um batom acinzentado. Ele é um batom super diferente. E eu amo, porque ele é pelo menos o meu tom de pele, ele é um diferente que dá uma estranheza, mas dá um ar de cool, sabe? Uma coisa bem moderninha, descoladinha. Então, com a mesma sombra eu vou dar uma esfumada assim, meio por fora, só pra ver se a gente cria um degradê. Claramente não tá criando. Mas assim, o glitter, ele tá transpassando um pouco a sombra. E aí dá um ar meio, na verdade, de... Não sei, eu acho que deixou o acabamento da sombra meio grosseiro. Mas estamos aí, né, gata? Vamos aí. Começamos um olho igual ao outro. Então bora nessa. O Vex era o nome da sombra, lembrei. Eu sabia que tinha a ver com roxo e coisas assim. Era uma sombra que ela era meio dourada, meio champanhe. Ela tinha uns brilhinhos meio arroxados, sabe? Nossa, era uma sombra linda. E eu sinto que ela tinha uma textura diferente. Gente, ressecou, né? Tipo, parece que eu usei tudo isso, nem usei. Teve um breve momento em que o glitter líquido ficou famoso. Isso já tem um tempo. Acho que é a marca que... Era uma marca americana, eu acho. Eu não vou conseguir lembrar o nome, mas eu lembro que tinha um produto específico muito... Era uma cor muito famosa dessa marca. Nesse esquema aqui. E se eu não me engano, a Quem Disse Berenice foi uma das primeiras. E aí eu acho que na sequência teve Eudora, né? Porque Eudora e Quem Disse Berenice são do mesmo grupo, mas... Eudora, Quem Disse Berenice, eu acho que a Mari Saad, na época com a Oceane, teve também. Eu não sei se a Bruna fez, eu lembro que ela fez um iluminador líquido, mas que era mais assim, pro rosto, né? Obviamente você conseguiria usar nos olhos também. E foi um produto que foi descontinuado, tipo, sem mais nem menos, eu não lembro de ter sido avisada. E era um produto bem legal. Tipo, eu cheguei a misturar no hidratante corporal pra deixar um brilho legal. E aí, do dia pra noite, não encontrava mais. A embalagem não era tão boa, porque o produto ele era meio grosso, então o conta-gotas muitas vezes entupia. Então, o produto meio que parou de funcionar. Não sei se talvez por isso ela tenha descontinuado. Eu senti que esse olho aqui, os brilhos ficaram mais em evidência do que esse. Paciência, né, gata? Paciência. Eu tenho que... Eu não tô me acostumando com isso. Porque, como eu boto o celular aqui, eu geralmente fico olhando pra lá e a câmera tá do lado, né? E aí eu tô olhando pra lá e a câmera tá aqui. Então, menina, eu tô bem confusa. Esfarelou muito a sombra, né? Caiu na minha cara toda. Mas, enfim, eu gostei da cor. Foi um jeito interessante. Mas eu ainda acho que eu precisava de um fixador de sombras, assim como esse da Colos. Ou realmente arranjar um apontador pra esse lápis, que esse lápis é maravilhoso. Ele só não acabou ainda porque eu não consigo apontar. Ele é bom pra linha d'água, ele é bom pra fazer essa base pra sombras, né? Base para sombras, é isso. E aí, por ele ter essa cor branca, ele faz a cor destacar mais. Tanto em pele preta quanto em pele branca, né? Então, é bem legal. E eu não sei o que fazer por cima. Faz tempo que eu não faço um delineador. Tava pensando aqui... Será que a gente faz um delineado? Eu tenho batons líquidos da Quem Disse Berenice, que eu gosto. Eu gosto de usar batom líquido como maquiagem para os olhos, principalmente quando a cor não me cai tão bem. Vou usar esse lápis da, sei lá, Color Trend da Avon só pra escurecer a linha dos cílios, que eu acho que o lápis acaba chegando mais próximo do que o delineador líquido, enfim. E aí eu gosto de fazer essa primeira base, até porque
preenche melhor com a cor escura. E parece até que os cílios estão melhores preenchidos. Assim, eu gostaria muito de quando eu faço assim olhos coloridos, não necessariamente precisar fazer a sombra aqui perto dos cílios. Porque eu gosto dessa coisa meio minimalista, do tipo da cor só em cima, embaixo tudo clean. Só que tem uma coisa, esse tipo de sombra não é uma sombra que tende a ficar, né? Eu sinto que talvez ela pode ir soltando e manchando. E aqui também, dependendo da máscara para cílios, acaba carimbando. Então, a gente acaba maquiando aqui e aí começa a vincar todas as linhas. E eu não gosto muito de como fica, por isso que eu acabo fazendo esfumado aqui embaixo também, pra dar uma disfarçada. Eu sei que eu tô nesse surto de querer me maquiar mais. Eu acho que depois do casamento da minha amiga, eu vou usar o Gotas Fix da Visela. Nesse batom que é o Berinjelle da Candice Berenice, porque ele já tá meio ressecado. Pra dar uma diluída. Eu sei que depois do casamento da minha amiga, eu sinto que como eu descobri uma fórmula de fazer bases funcionarem novamente na minha pele, que foi graças a esse produto, eu tenho sentido saudade de me montar. Porque venhamos e convenhamos, assim, no ano passado, nos últimos 2, 3 anos, eu até tenho feito maquiagens mais coloridas, mais elaboradas pra sair e tal, mas é muito de vez em quando. E ainda tinha o ônus, né, de trabalhar 8 horas na noite e ter que rezar pra maquiagem durar até o rolê que eu fosse dar depois, pelo qual eu tava me maquiando, enfim. E aí eu não usava base, porque eu falava, mano, se as bases normalmente já não estão funcionando, eu é que não vou passar a base pro trabalho pra depois sair toda craquelada, né? Tava solteira na época, queria pegar geral. Falei, eu já vou estar humilhada de trabalhar 8 horas, então pelo menos bonita eu tenho que estar. Eu gosto dessa cor porque não é necessariamente preto, mas é um escuro que funciona. Não recomenda-se, né, gente, batom nos olhos, porque não foi oftalmologicamente testado. Mas aí é aquilo. Eu tô botando a minha conta em risco. Recomendo? Não recomendo nada. Você quer usar aí na sua casa, aí é problema seu. Tô fazendo porque é o que eu tenho. Nunca mais passei delineador preto, cara. Engraçado, né? Tinha uma fase que eu não ficava sem, meu Deus, quase toda a maquiagem delineador preto e tal. Aí, beleza. Entendi que o marrom também poderia funcionar. Comecei a usar batom nos olhos. E aí, mais tons, né? Tons mais diferentões. Esse ângulo não tá me favorecendo. O ângulo do telefone não tá me favorecendo. Ai, paciência. E aí, é isso. Tenho pensado muito sobre alguns produtos. Tô pensando em fazer uma limpa nas minhas coisas, assim, tipo, de maquiagem mesmo. Porque, principalmente essa paleta, eu acho que eu tenho um carinho por ela. Porque eu acho que foi o primeiro produto, assim, que eu... Cara, quero muito, 120 cores, meu Deus, uma bafafá. E eu já gostava muito de maquiagem colorida. E aí eu pensei, nossa, mas ela também tem tons neutros, então eu acho que vai ser super versátil. Eu usei muito. Eu até tirei algumas sombras dessa paleta, né? Aquilo que a gente chama de depotar. Eu tirei a parte metálica da sombra e coloquei numa paleta magnética onde eu coloquei cores que eu achava que eu utilizaria mais. E é uma coisa que eu sou muito a favor, sabe? De você montar do jeito que você quer. Eu sei que as marcas não acham tão lucrativo. É bem difícil achar sombras unitárias, coloridas principalmente. Então, esse negócio de depotar sombra é uma coisa lá, vai, do início da internet. Que super é possível fazer ainda, mas o que eu penso assim, por exemplo, essa paleta da Avon, é uma paleta que eu uso bastante. Chama Queen Bee,
Ela tem 9 cores. São cores mais neutras. Claramente, eu uso todas as sombras mate, que é essa e essa. As sombras brilhantes, não uso. Assim, eu me forço a usar de vez em quando, mas é aquilo, não brilha meus olhos. E assim, ela poderia ser, se fosse um quarteto, era um quarteto perfeito. Mas é aquilo, né? Tipo, eu penso isso. Essa outra, Red Majesty. Eu uso muito essas 3 de cima e essa rosinha. Essa grafite, de vez em quando, pra esfumar um lápis. Mas assim, essas daqui, 4 sombras eu não uso. Então, assim, é muito triste, porque eu vou fazer o que com essas porra? O dia que acabar, vou pegar e jogar fora? Então, não sei. Essa aqui, paleta da Bruna Tavares, é a que eu achei que eu fosse usar muito, porque eu acho que os tons casam muito com o meu tom de pele. As sombras que eu mais uso. Essa e essa. Essa marronzinha aqui, eu nem uso tanto, achei que ia usar horrores, marrom, cor básica. Esses brilhos aqui que são lindos. Essa bronze, na verdade, eu uso bastante, né? Na realidade, eu acho que essas 3 aqui são as que eu uso mais. Essa daqui eu gosto muito do tom, mas essas 3 realmente são as que eu uso mais. Essa daqui é aquilo também, né? Eu preciso de uma sombra escura, eu vou nela. É a minha preferida? Não é. E aí, essas paletas que são de papelão, elas não têm essa facilidade. Porque o plástico, o que a gente fazia na época era colocar uma chapinha pra derreter a cola. E aí, amolecer o plástico, a gente conseguia tirar a sombra. E aí, você tirava a sombra e ficava dessa maneira. Entendeu? Sim, essas sombras redondinhas aqui maiores são todas compradas unitariamente. Então, eu tenho aqui essa da MAC, essa da Contém 1 grama de antigamente, MAC. Essa Candice Berenice, essa aqui é mais bonita, essa Candice Berenice também. Essa é da Contém 1 grama, mais bonita, Contém 1 grama também. Essas 3 aqui são Avon, essas 2 e essa aqui são dessa paleta de 120 cores, isso aqui é um blush da Avon, e essas 2 aqui também, Avon, e essa aqui é Duda Molinos. Na época que eu montei essa paleta, eu falei, nossa, essas cores eu vou usar horrores. Claramente não uso. Assim, essa é a que eu usei mais, com certeza. Essa aqui, da Candice Berenice, eu sinto que ela não esfumava tão bem. Dessas todas, as coloridas, eu uso mais essa laranja da Contém 1 grama, que é um laranja mais aquecido. Essa aqui, ela é muito, tipo, mais pro frio, então não uso tanto. Eu queria uma sombra vermelha, mas é uma sombra vermelha mais cereja. Então, assim, deixou a desejar. Algumas eu comprei pela internet, algumas eu comprei ao vivo. Essa daqui foi um surto, velho. Eu vi ela na Candice Berenice e falei, meu Deus, perfeita. Mas assim, em que momento, velho, eu uso essa sombra? Assim, eu não lembro de ser uma grande usuária de sombra cintilante clarinha. Mas é isso. Tenho pensado sobre essas coisas. Bom, o olho ficou assim. O delineador, como ele é meio roxo, eu acho que casou com a cor da sombra. Ficou interessante. Passar a máscara para cílios, né? E vamos fazer o resto. Eu acho que eu podia aplicar um glitterzinho, né? Faz tempo que eu não faço uma estripolia. Eu tô numa fase de vida que eu tô pegando muito frila, né? Pra pagar minhas coisas, porque eu não sou maluca. E vou usar essa Super Choque Max aqui, foi uma edição especial, eu acho. Por isso que ela tem essa embalagem vermelha. A Super Max normal era uma máscara que eu usei muito, velho, tipo assim, na minha adolescência, início da vida adulta. E eu gosto desse aplicador, mas eu sinto que ele penteia mais do que ele dá algum tipo de efeito, sabe? Eu acho que, principalmente esse aplicador, deixa o cílio mais separado que qualquer coisa. Então, eu gosto de usar essa sombra pra dar aquela penteada inicial, sentir que tô pintando todos os cílios. E depois eu venho com outras máscaras pra dar o efeito que eu realmente quero. Nunca fui uma pessoa de uma máscara só, né? Já repararam. Mas enfim, eu tenho trabalhado pra pagar meus rolês, né? Pra não ficar devendo ninguém. Porque se tem uma coisa que eu detesto, é ficar devendo gente. Nunca peço dinheiro emprestado. Tipo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de pedir dinheiro emprestado. Eu prefiro dar os meus corres primeiro. E assim, se eu pedir dinheiro emprestado, eu gosto de pagar logo. Não gosto de ficar devendo. Eu sou muito chata com dinheiro, então
Eu não gosto, tipo assim, quando eu era mais nova, eu era muito irresponsável. Então eu tenho pequenos traumas relacionados a cartão de crédito e nome no Serasa. Então, assim, aconteceu uma vez pra nunca mais, sabe? Tem uma coisa da vida adulta que é quando você entra na vida adulta, você nunca mais sai, a não ser que você morra, não é mesmo? Então, seremos adultos para sempre, então temos que ter algumas responsabilidades. Triste a vida do adulto, né? Mas é isso. E aí, eu tenho pego muitos trabalhos noturnos novamente. A gata trabalhou 2 anos à noite, sabendo que eu não queria mais. As oportunidades que tem de freelancer, pelo menos, assim, que eu tenho tido, são sempre à noite, gente. Não tem como fugir. No início eu tava pegando uns trabalhos assim, de tarde, que iam até a noite, e tava mais suave, mas aí apertou, e eu falei, velho, vou começar a aceitar os outros freelas de horários insalubres, porque preciso pagar contas e é nóis. Só que tem uma coisa que eu penso sobre os trabalhos que eu tô pegando, que é os estresses que eu não tenho mais. Essa aqui é a Super Long, também da Avon. Ela tem um aplicador que tá todo melecado, mas vamos nessa. Quando eu trabalhava à noite, era uma quantidade de funções bizarras, assim, que eu assumia. Eu e a equipe, obviamente, mas assim, eu me entregava muito no trabalho e por mais que eu batesse o pé pra algumas coisas, eu acabava fazendo, sabe? Então, eu sou papo a toda obra, eu sei disso, eu sei do quanto eu me entregava pro trabalho, do quanto eu fazia direito às minhas funções. Então, essa não é uma questão, mas o quanto isso me debilitou, velho. Recentemente na terapia, a minha psicóloga falou: você realmente estava sofrendo de burnout. E eu pensando: ah, é isso então, agora fez sentido. E aí, é muito engraçado, porque os trabalhos que eu tenho pego, por mais cansativos que sejam, não são tão estressantes quanto o trabalho que eu tava desempenhando. Então, é muita loucura sentir que de fato alguma coisa mudou. Sim, por mais que seja exaustivo, os horários e tudo mais. É uma rotina diferente. E é tão bom, eu acho que eu amadureci um pouco esse lance de tipo, pô, o meu trabalho vem até aqui. A partir daqui, não é problema meu. Não tenho o que fazer. Então não vou me envolver. Porque eu me envolvia demais, queria ajudar demais, queria fazer mais do que me pediam. E assim, velho, estão me pagando pra isso? Não estão. Então, o meu trabalho vem só até aqui. Obviamente, velho, eu sou proativa, eu gosto de trabalhar em equipe, eu tento facilitar o trabalho da minha equipe, mas sem grandes loucuras. Porque assim, eu preciso me preservar também, afinal de contas sou eu comigo mesma e ninguém vai poder recuperar a minha saúde mental caso ela vá pras cucuias, né? Só eu. Então, como isso é um trabalho muito trabalhoso, eu prefiro evitar a fadiga. Então, assim, tenho pego trabalhos diferentes, relacionados ao que eu já fazia. Tenho pego produção também. Eu fiz a produção do show do Otto, que aconteceu na Infino. Eu fiz a produção da banda O Grilo, que foi lá no Clube do Choro. Eu fiz um dia, uma noite de merchandising, tipo, vendi merchandising de banda, da banda... Não. Eu fiz a produção do 5 a Seco. Eu fiz o merchandising da banda O Grilo. Confundi as bolas aqui. E recentemente eu peguei a produção do Festival Convergências aqui em Brasília. No dia eles estavam fazendo uma coisa Brasil-França. E aí teve o show da Angelique com a Daniela Mercury, simplesmente. Então, assim, foi muito interessante fazer uma coisa um pouco fora da minha rotina. Foi durante a semana, 11 horas da noite eu tava em casa. Foi exaustivo. E a coisa mais doida é que teve lanche. Cara, teve uma janta cabulosa. Eu falei, nossa, que saudade de ter trabalhos que a galera dão coisas pra gente comer, né? Porque, porra, trabalhão da porra. Enfim, foi entregue. Foi super legal. E eu adoro sentir que eu tô fazendo parte da cena da minha cidade, sabe? Na pandemia, eu fui atrás de pessoas que eu conheço
pra justamente falar que eu gostaria de trabalhar com produção. E pra ser sincera, eu não sei de onde que veio essa tour. Vou usar o BB Cream, mas quem sabe eu passo um primer, né? Um primerzinho na minha pele. Eu até tenho outro, mas vai ser esse porque ele foi o mais recente que eu comprei, assim, tipo... Não sei em que ano, eu acho que eu tava trabalhando. Deve ter sido no máximo uns 2 anos atrás. Você tá dentro da validade? Então eu comprei ele ano passado. Se o lote é de 2024? Ah, não, a validade é 2024. Caralho, eu tenho... Menina, eu vou tentar passar com a espátula... Porque eu não senti que ele preencheu os poros, né? Que ele fala aqui, Revitalift Blur Mágico, alisador instantâneo da pele. Será mesmo? Não vi. E ele tem, ó, ele pipoca, velho, na pele. É bem bizarro. Não sei. Eu tenho a impressão de que antigamente ele tinha uma textura menos esquisita. E aí, eu vou passar assim, como uma massa corrida. Pois é, aí na pandemia, eu não sei de onde que veio esse negócio de querer trabalhar com produção. Não sei mesmo. Sabe quando, tipo, vem umas ideias do nada? Ou sei lá, talvez eu tenha me dado conta que talvez eu seja boa nisso. E aí, onde eu trabalhava, eu tive a oportunidade de desempenhar também essa função. Não era a minha única função, mas eu tive oportunidades e foi muito bom, acho, principalmente no primeiro ano que eu trabalhei lá. Porque eu pude estar perto de pessoas que trabalham na cena aqui de Brasília há bastante tempo e ouvir da boca delas que o meu trabalho era de excelência. Então, cara, isso pro ego de um ser humano é maravilhoso. Ai, não sei se funcionou tão bem. Eu sinto aqui na bochecha, ficou interessante. Mas a quantidade pode acabar esfarelando. Tô com essa sensação. Mas eu sinto que nivelou um pouco melhor do que quando você espalha direto com a mão, né? E aí, isso foi me empolgando, sabe? Que eu falei assim, bom, essas pessoas vão lembrar do meu nome, vão lembrar da minha cara. Teve gente que falou assim, como é que é mesmo seu nome? Ai, deixa eu anotar aqui, deixa eu te seguir no Instagram. Então, pra mim, isso foi muito foda, sabe? Pessoas que estão fazendo coisas em Brasília, saberem meu nome, tipo, virem falar comigo. Pô, isso é uma parada... eu nunca fui uma pessoa que considerei que eu tivesse contatos. E eu acho que eu posso considerar que eu sou uma pessoa de contatos hoje. Talvez eu ainda precise desenvolver um pouco melhor a minha habilidade de ir atrás das coisas, mas muitos dos trabalhos que eu fiz esse ano foi justamente por ter boas relações com pessoas da cena. Então, eu sinto que eu tô conquistando uma coisa que eu queria do jeito certo, sabe? Porque eu realmente desempenhei um trabalho bom, que teve que foi visto por pessoas que também acreditam nisso, senão não teriam me chamado ou me incluído, né? Tudo começou, acho que o primeiro trabalho que eu fiz depois que eu saí de onde eu trabalhava foi a cobertura das mídias sociais da Banda Móveis. Eles fizeram um reencontro, né, depois de 9 anos sem tocarem juntos, que a banda finalizou, fez o show de encerramento na virada de ano, né, de 2016 para 2017. E eu tava lá, eu era fã da banda, fui em muitos shows e eu tive o prazer, né, de trabalhar com um dos membros da banda. Eu já desempenhava um pouco desse lance de fazer conteúdo para as redes sociais aonde eu trabalhava. Eu fazia por conta própria, mas sempre que possível eu mostrava pra eles e às vezes eles iam lá, repostavam, enfim, coisas do gênero. E foi assim também que eu comecei a fazer conteúdos para as redes sociais de uma marca de drinks, que também trabalhei basicamente no mesmo período. Foi praticamente 2 anos também trabalhando com eles. Eu não amei a textura. E eu acho engraçado, tem gente da mesma idade que eu que fala, nossa, eu só aplico com pincel. Eu não tô achando o acabamento muito bom, tá? Eu acho que esse pincel tem um acabamento interessante, mas
Talvez eu não esteja sabendo aplicar. É porque eu acho que quando você quer mais cobertura, você aplica. E quando você quer esfumar, você faz movimentos circulares. Só que eu passei o primer e eu tô com medo de descolar o produto, né? Eu acho que pode ser que acumule nas linhas. Vendo de perto aqui, tá bem marcado. Sei lá. Essa é uma maquiagem temporária, eu não vou sair, mas bora nessa. Eu tô aqui só pra gravar. E aí, tá. Aí eu fui chamada, justamente, pra fazer conteúdos pras redes sociais. No ensaio aberto deles, que foi aberto para poucas pessoas, poucos fãs. E foi muito legal pra mim, porque eu tinha um apego emocional com a banda, ouvi a banda durante o início da minha vida adulta inteira, praticamente. Então, pra mim, particularmente, foi muito legal. Vou usar o negócio da sobrancelha da Inglot, sabe? Porque eu não tenho usado muito. E é um produto que ele é muito bom. Então, bora nessa. Eu não sei a cor. Acho que é 15. Que é Inglot Brow Liner Gel 15. Então é isso. A cor é 15. E ele tá ressecado, então a gente vai ter que colocar um diluidor. Eu tenho diluidor da Inglot, mas talvez ele seja too much. Ele é assim, ó. E eu acho engraçado, eu comprei, é ótimo, eu ganhei esse produto, pedi, né, pro meu pai trazer pra mim. E não usei. Eu usei, tipo, pouquíssimas vezes, porque eu acabei utilizando outros diluidores brasileiros. Então, assim, e o da Visela é muito bom. Então, não tem nem pra que fazer tanta questão do da Inglot. Não que ele seja ruim nem nada, ele é bom, excelente e tal, mas, porra, o da Visela não fica pra trás, sabe? Tanto que foi o da Visela que eu usei no casamento da minha amiga, pra fazer pele, pra fazer corretivo, pra fazer tudo ficar fixado no lugar, então, sei lá. E aí fiz a cobertura com vídeos engraçados, fiz entrevista com fãs. E pra mim, ver todos da banda, assim, obviamente eu já tinha visto eles por aí, né? Os membros da banda, eles frequentavam o lugar onde eu trabalhava. Mas foi engraçado. Carai, muito pigmento, meu Deus. Mas assim, ver todo mundo reunido. Ih, vai ficar uma merda. Ver todo mundo reunido, tocando as músicas, sabe? Foi uma sensação engraçada de nostalgia e de coração quentinho, do tipo, meu Deus, eu tô aqui, eu tô entrevistando a galera da banda, eu tô fazendo parte de um capítulo da banda, de uma banda que eu vi 1 milhão de shows, que marcou uma época da minha vida que era muito feliz, a época que eu tava na faculdade, que eu tava entendendo o que era ser a Amanda, pessoa física, sabe? Porque eu sinto que tem esse descolamento um pouco de quando você sai da escola e vai pra faculdade, quando você inicia a sua vida adulta, o cenário muda muito, né? Não sei se vocês têm essa sensação. Vou ter que passar corretivo aqui, velho, porque ficou... No vídeo não tá tão caótico como ao vivo, mas tá. Então, pra mim, marcou muito esse período. Então, eu não sei o que eu senti. Eu senti muita coisa. Eu senti vontade de chorar. Eu senti vontade de registrar muito. Eu tava lá pra registrar. E aí, pensar que, cara, eu fui contratada pra isso, sabe? Fazer uma coisa que eu já faço, que eu já gosto. E aí eu tava me lembrando disso hoje. Eu falei, mano, tipo, olha onde eu cheguei, sabe? Eu desejei trabalhar com produção. E de várias maneiras diferentes eu consegui. A gente, inclusive, tava vendo de eu fazer parte da equipe oficial, né, do Móveis. Acabou não dando certo por razões inúmeras, principalmente o equipamento, né, que eu usava. Porque o meu celular já tava meio antigo, meio lascado. Na época eu ainda tava nessa, tipo, troca ou não de celular, vai valer a pena esse investimento. Então acabou não rolando, mas tudo bem, tudo certo. Foi um momento muito feliz na minha vida nesse ano. A sobrancelha ficou pesadíssima. Não sei usar, então, com diluidor de maquiagem, mano. Ficou muito pesado. Ao vivo tá tipo uma taturana.
Tá parecendo que desenharam minha sobrancelha com canetinha. Não tá bom. Mas por algum motivo no celular tá de boa. Eu acho que essa iluminação, né, 2 ring lights aqui, eu acho que estão disfarçando pra vocês. Mas assim, tá horrível. E aí, foi isso, assim, essa foi a primeira oportunidade. Aí eu, sei lá, decidi tirar um tempo, ficar mais à toa, ver como que era voltar a ter uma vida de qualidade, sabe? Ter tempo de lazer, tempo de ócio, fazer nada. Fazer nada era uma coisa que eu não lembrava. Eu sentia muita culpa de descansar na minha folga, porque eu sentia, cara, esse é o único dia que eu tenho pra curtir. Se eu não curtir, o que que eu vou fazer? Então era uma piração, era uma piração. E trabalhando em escala 6x1, né? Eu acho que, véi, todo mundo no Brasil que trabalha com 6x1 deve estar sentindo isso que eu sinto, de sentir culpa, de descansar, de precisar cuidar de coisas da vida adulta, cuidar da saúde e não conseguir, tipo, falhar miseravelmente em descansar. Era uma coisa que eu não sabia fazer. Então, chegou um momento que eu não tava mais conseguindo ir na academia, que eu não tava mais conseguindo nada, assim. Tipo, no início era uma coisa que eu priorizava muito. Tipo, beleza, eu vou trabalhar, mas eu tenho que dar um jeito de pelo menos ir 3 vezes na semana, um mínimo. Conseguir me exercitar. Isso sempre foi uma prioridade pra mim. Eu saí do sedentarismo em 2016, eu cheguei a gravar um vídeo antiquíssimo aqui no canal falando um pouco mais sobre isso. Muita coisa mudou, o jeito que eu me relaciono com a atividade física, o jeito que eu me relaciono com a diabetes, o jeito que eu me relaciono com tudo mudou. E eu acho que a atividade física me abriu os olhos pra muita coisa. Era uma coisa que me fazia bem pra minha saúde mental, pra minha saúde física, né? Então, era uma coisa que tava fazendo falta. Eu comecei a voltar, lembrar que eu gostava e lembrar que é isso, assim, eu comecei a criar novos desejos. Eu voltei pro Pilates no ano passado, que era a única atividade física que eu realmente levava a sério, porque é onde eu tô botando meu dinheiro. Eu malho na academia do meu prédio, então eu não gasto dinheiro com isso. Era uma coisa que tava fazendo falta. Enfim, comecei a ter novos desejos em relação à construção do corpo. Porque no Pilates, eu acho que a principal coisa no Pilates é a minha mobilidade, a minha flexibilidade e a minha resistência muscular. Eu acho que meu corpo é capaz hoje de fazer coisas que antes ele não era. E eu tô sempre muito atenta à postura. Então eu acho que hoje eu tenho vontade de ter braços mais fortes, braços mais definidos, costas mais desenhadas. E tempos atrás, principalmente quando eu comecei a me exercitar, eu queria voltar às pernas que eu tinha quando eu fazia balé. Eu fazia balé quando eu era criança, sabe? Eu tinha belíssimas pernas, tinha pernas definidas. E eu queria voltar com isso. Essa no início era a minha pretensão. Tá começando a vincar aqui, essa bosta. Então, começou por isso, por vaidade. Depois eu comecei a ver os benefícios na minha saúde, comecei a me exercitar mais e melhor, comecei a frequentar a academia, enfim, a fazer várias coisas. E eu vi o resultado vindo rápido. Então, eu tava gostando. Tipo, eu tava sob controle. E eu tava vendo a minha saúde impecável. Vou usar o corretivo líquido camuflagem da Visela. Eu acho que é o salmão isso. E aí, eu vou aplicar bem aqui, onde a cor tem que ficar. E rezar para que ele camufle. Esse é o tipo do corretivo que você não pode descer muito, ele tem que ficar exatamente aonde você quer cobrir a mancha. Porque senão, parece que ele mais sujou do que camuflou, sabe assim? Você vai ter que voltar com produto, um corretivo da cor da sua pele, pra disfarçar esse corretor. E se você aplica o corretor exatamente onde ele precisa, na teoria é pra ele sumir, porque ele está corrigindo a mancha, que no caso é a minha olheira, que ela tá... É engraçado, eu acho que de um lado
Em um olho ela é mais amarronzada e no outro olho ela é um pouco mais arroxeada. É um surto? Talvez. Mas eu gosto, acho que esse corretivo, ele tem uma textura interessante, do tipo... Às vezes eu acho que eu queria testar ele sem usar pó. Eu acho que ele é sequinho na medida, sabe? E aí voltei a me exercitar, tô conquistando um corpo diferente, tô com os braços maiores, mais definidos, um ombrinho mais ressaltado, belíssimas costas também, fiquei o quê? Um mês e pouquinho andando de muleta, então definiu a ferro e fogo. Gente, ó, acho que vai ser isso. Não vou maquiar embaixo, não. E bora nessa. E aí, foi isso, foi curtir a vida, viver um pouco, me desprender, me relacionar, tipo, voltar a sair, frequentar lugares, conhecer lugares, tudo isso. Então, pra mim foi importante também, pra eu relembrar quem eu sou. Esse que é o blush em bastão antigaço da Avon, que provavelmente não vende mais, na cor rosa perolado. E tá na moda, né? Voltou essas coisas em bastão. Enfim, eu gosto bastante dele. A cor dele faz sentido pra mim. E é isso. Ele é o melhor? Provavelmente não, mas é o que eu tenho. E eu gosto dele para fazer um pré-blush. Então, assim, no início eu peguei esse job e aí eu tava meio pensando nisso. Tipo, queria trabalhar mais com produção e tal, não sei o quê. Aí, um dia eu falei com um contato meu, eu falei, pô, então, tô disponível. E aí, no mesmo dia, essa pessoa me chamou pra trabalhar num lugar que eu já conhecia, já frequentava. Pra mim foi uma experiência ótima. De novo, fiz o que eu precisava ser feito, fui elogiada e isso me relembrou que eu falo, cara, é isso. Sabe, eu preciso lembrar da Amanda profissional que eu sou também, porque às vezes eu acho que o trabalho muitas vezes tem um lance com a nossa autoestima que às vezes a gente não admite, mas ele mexe com a nossa autoestima, né? A gente passa um período muito grande do tempo trabalhando, então aquilo de certa forma afeta a gente. E pra mim foi importante ter de novo essa confirmação das pessoas realmente achando que o meu trabalho é bom o suficiente. Então aquilo foi gostoso. Comecei a trabalhar cada vez mais lá, cada vez mais lá. E aí começou a apertar um pouco pra mim. Eu fiz freela num outro lugar também, que eu saía mais ou menos por volta da meia-noite. Era um horário ok pra mim. E aí eu amava quando eu conseguia fechar o fim de semana inteiro. Então eu conseguia fechar sexta, sábado e domingo. Pra mim eu tava fazendo um dinheiro bom o suficiente pra pagar tudo que eu precisava. E porque eu tava com seguro-desemprego na época, agora não estou mais, né? Então a corda apertou. E comecei a aceitar mais trabalhos nesse lugar onde eu tava pegando. Dessa vez desempenhando outra função, que pra mim foi bom, porque eles pagam direitinho e eles pagam um valor justo, porque querendo ou não, eu peguei alguns trabalhos só por pegar, mas que na minha concepção, dado o trabalho que eu tive, né, eu acho que não era o valor mais justo do mundo. Mas como eu não estava muito podendo escolher, eu aceitava. Esse pó iluminador da Tracta, ele já tá passado com certeza. Eu uso ele como bronzer, vocês sabem. Ele tava válido até 2020. Então temos aí 5 anos a mais de produto vencido. E ele tá assim, cara. E é um produto que constantemente eu uso e ele nunca acaba, né? E pra mim, bronzer é uma coisa essencial. Eu acho que ele... Muito mais que o blush. Às vezes eu prefiro usar só ele sem o blush, porque ele dá aquela aquecida, dá um negócio meio natural pra pele. Apesar de eu sentir que ultimamente eu tô pesando a mão. Mas talvez seja esse pincel. Eu sinto que esse pincel, ele esfuma muito bem, mas ele espalha bastante o produto. Então, às vezes, fica muita coisa. Talvez não pro dia seja uma boa ideia, mas estamos aí à noite mesmo. Tá começando a vir as linhas tudo. Mas a gente tá aqui só pela fofoca, né? Blushzinho Natura Aquarela,
Rosa claro 328, não dá pra saber. Ele provavelmente nem deve estar mais em linha, porque eu comprei isso aqui, sabe lá Deus, quantos anos atrás, né, menina? Se isso aqui for a validade, ele tá vencido desde 2016. Bicha, a senhora é maluca. Comecei a aceitar trabalhos lá, no início eu tava fechando várias datas, e aí nesse mês, menina, caiu vários trabalhos lá, caíram vários, principalmente porque eles não estavam fazendo todas as datas que eu achava que eles iam fechar, não tava rolando os eventos, então não tava rolando, então não tava tendo, e aí não tava tendo, eu ia trabalhar onde, não é mesmo? Então acabou não rolando, e aí apertou pra mim, eu comecei a me desesperar. Só que eu sempre dou um jeito, cara. É impressionante, assim. Eu fico morrendo de medo, mas eu sempre dou um jeito. Vou continuar com o pó da Boca Rosa, que venceu ano passado. Gente, esse negócio... Eu devia levar mais a sério esse negócio da validade, né? Eu sei que eu não sou a única na internet que faz isso, mas... Pô, eu faço grandes investimentos nessa pele que eu tenho pra meter uma maquiagem vencida, sabe? Eu devia pensar melhor nisso. Vou aplicar o pó da Boca Rosa com a esponja de triangulinho da Macrylan, porque está vincando. Eu tava querendo não usar pó, mas assim, não tá vincando só abaixo dos olhos, tá vincando na minha testa e o bigode da gata também. A linha do sorriso. Eu não sei se é legal a gente chamar isso de bigode chinês. Não sei se é uma boa ideia. E o pior é que assim, tá vincando, tá formando, tá ficando marcado. Aqui tem produto acumulado. Mas aqui não, na linha do sorriso. Ai, me perdi. Ai, pois é. Então, assim, eu entro em pânico e desespero, mas quando eu vou juntando, vou calculando, vendo o que eu preciso fazer, no final dá tudo certo. Eu voltei com a minha lojinha do Enjoei, separei mais coisas. Tem muita coisa ainda que eu não fotografei. Assim, me desapeguei de coisas que eu tinha muito apego, justamente por estar precisando da grana. É uma fase. Eu acho que ficar em pânico é ruim pra minha saúde mental, sabe? Não tem porquê. Eu acho que eu preciso ficar mais de boinha. Então, assim, quando eu penso racionalmente, eu fico levemente desesperada. Mas eu sei que a melhor coisa que eu faço é pensar racionalmente. Porque assim eu, de fato, vou conseguir resolver o que precisa ser resolvido. Ai, não sei, assim, de certa maneira, por mais perrengues que eu esteja passando, eu tô vivendo coisas muito legais, sabe? Experiências diferentes. E tá valendo a pena. Não, eu acho que o ano passado foi um ano muito duro pra mim, apesar de, tipo, eu ter um pouco desse gostinho de falar, cara, eu sobrevivi. Consegui passar por esse ano, tô viva ainda aqui, talvez faltando uns pedaços, mas assim, superei, passou, acabou. Então, foi difícil, financeiramente complicado, mas eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, foi realmente sair de onde eu tava trabalhando, porque eu tava entrando num ciclo muito ruim pra mim. Eu tava me machucando. Eu não conseguia olhar pra dentro, não conseguia resolver minhas questões psicológicas, digamos assim, meus problemas emocionais. Eu não tava tendo tempo pra viver. Isso isso mexia com a minha autoestima, mexia com a minha alegria, com o meu estado de espírito. Eu não tava me reconhecendo, eu não tava sendo uma pessoa legal. E isso tava pesando muito pra mim. Então, chegar aqui e falar, cara, eu consegui, eu estou realizando coisas que eu desejei anos atrás, durante a pandemia, que era trabalhar com produção, trabalhar com camarim, trabalhar com bilheteria. Tô conseguindo fazer tudo isso, sabe? Então, é isso. Às vezes, a gente passa por situações complexas, complicadas, e eu tendo a sempre ver o lado bom da coisa, sabe? Pensar, cara, eu passei por isso, tô aqui, fiz o que eu consegui, entreguei o que eu pude e sobrevivi. Eu acho que às vezes eu fico com medo de ser tão positiva, ficar pensando, será que eu estou sendo positivamente tóxica? Mas ser positiva, me motivar, conseguir ter esperança é o que me ajuda, sabe?
é o que me motiva pra continuar mesmo. Eu vou voltar com a sombra e só encostar aqui embaixo pra dar uma corzinha. Talvez eu me arrependa. Então eu não sei, eu acho que nesse ano mesmo eu me transformei muito. Eu acho que só... Assim, é engraçado, porque chega na metade do ano, eu já começo a me desesperar, já fico pensando, meu Deus, o ano tá acabando. Talvez eu não seja a única, não é mesmo? Mas eu penso o quanto eu cresci, o quanto eu aprendi, quanta coisa eu passei esse ano e superei. E obviamente, ano passado a mesma coisa, por pior que tenha sido, chegou no fim do ano e eu falei, graças a Deus, acabou. Vamos renovar essa energia, vamos mudar tudo. E aí, eu sei que vai vir aquelas pessoas, mas você sabia que você precisa mudar, por que você não mudou antes? Porque eu não tava pronta. Que eu acho que eu tinha que entender muita coisa pra realmente fazer uma mudança. E assim, foi um ano inteiro amadurecendo essa ideia de que eu não queria mais trabalhar onde eu tava trabalhando. Foram conversas difíceis, eu gostava muito do meu trabalho quando eu entrei lá. Então, pra mim, foi tudo muito sofrido. E aí... ter essa maturidade de falar, galera, não tá dando, eu não tô me reconhecendo, mandar a real, sabe? Eu comecei a compreender, porque eu acho que dizer a verdade só tem benefícios. Mas a gente tem muito medo, sei lá, machucar as pessoas ou quem sabe se expor demais. Mas eu acho que coloca a gente num... Velho, eu tô falando a real pra você. Eu tô falando tudo. Então, assim, eu tô deixando bem claro tudo, sabe? Me fez valorizar mais a pessoa que eu fui me construindo nesses últimos 5 anos. Porque, vamos ser sinceros, depois da pandemia, todo mundo mudou bastante, eu acho. E eu comecei a priorizar outras coisas. Comecei a priorizar mais o meu tempo. E priorizar... me fortalecer. Me fortalecer como mulher, me fortalecer como ser humaninho nessa vida louca. Entender que quando a minha autoestima tá boa, eu sou uma pessoa melhor. Eu me blindo porque eu me conheço. Eu me blindo de coisas que, se eu tiver com a autoestima abalada, vão me afetar. Então eu tô um pouco nessa, assim, tipo, eu passei por muita coisa nessa vida que me fez, obviamente, chegar nessa conclusão, mas eu sinto que tem coisas que estão fazendo mais sentido. Essa da autoestima, essa do trabalho. Eu tenho muito privilégio de poder sair do meu trabalho, poder pedir pra sair, poder, né? Porque tem muita gente que fica num trabalho que acaba com a saúde mental, que é uma estafa, que é um burnout completo, porque não tem essa opção. E eu entendo isso completamente, mas eu tive esse privilégio, eu tenho esse privilégio e eu achei que foi muito importante ter a inteligência emocional de saber que eu tinha esse privilégio e que eu poderia usufruir dele. Porque eu sentia muita culpa de pensar, porra, eu tô trabalhando, tô reclamando aqui de barriga cheia, mas é isso, a que custo, sabe? A que custo? Enfim, então eu voltei a ter uma vida, eu consigo me exercitar, eu consigo viver o dia, eu consigo tomar sol, eu consigo frequentar lugares, eu consigo ter uma sexta-feira pra curtir. Eu consigo me relacionar com as pessoas agora, as pessoas que faziam parte da minha vida antes do trabalho. Também consigo me relacionar com as pessoas que eu trabalhei. Eu conheci muita gente legal no meu trabalho. Eu acho que talvez por isso eu senti muita culpa, assim, das conversas difíceis que eu tive que ter. Porque conviver com as pessoas que eu trabalhei foi estritamente importante pro meu crescimento. E não só isso, a diversidade de pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, sabe? Eu acho que tudo isso me fez ser uma pessoa melhor. Entender outros contextos, entender outras vivências. Isso é poderoso em tantos aspectos. Esse aqui é o BT Mellow e eu não vou saber dizer a cor.
Aparentemente, dessa linha desse produto, só ficaram 2 cores. Eu lembro que eram 3 ou 4, mas eu acho que esse aqui é uma das cores que permaneceu na linha. É um produto que ele tem um brilho muito lindo, um brilho mais glitterinado, mais prateado. E por mais que a sombra de fundo tenha sido um brilho dourado, eu quero botar... E assim, é um micro glitter. Fazer uma coisa meio fada, subir um pouco além da pálpebra móvel. Então, assim, eu não sei. Sabe quando você liga a câmera e não sabe? Pois é, liguei a câmera aqui sem fazer a menor ideia do que estava fazendo, mas eu acho que basicamente é agradecer. Agradecer a Amanda do passado por ter resistido, ter aturado tudo e ter seguido firme, resistido e continuado, sabe? Porque eu sou quem eu sou hoje por causa de tudo que aconteceu, né? De tudo que eu vivi na minha vida. Então, saber agradecer, porque eu dei passos enormes, eu cresci muito, por mais que tenha sido difícil e sofrido, na hora que a gente tá vivendo isso, pode ser difícil, pode ser um monte de coisa, mas foi muito importante para o meu crescimento pessoal. Eu sou muito grata pelas pessoas que eu conheci, pelas oportunidades que eu tive. E eu não sei, eu acho que talvez eu esteja num processo de perdoar por ter sentido tanta raiva, por ter sentido tantas coisas. Porque eu acho que por um momento talvez eu tenha me sentido um pouco ingrata, sabe? E na verdade não, eu sou muito grata. Tudo que eu vivi lá, todas as pessoas que eu conheci, todos os contatos que eu fiz, todas as oportunidades que apareceram a partir dali. E eu acho que principalmente ter a visão da Amanda profissional, sabe? Porque eu acho que eu trabalhei tanto tempo como MEI, como uma empreendedora individual, que eu acho que eu perdi a noção do meu valor como trabalhadora mesmo, assim. Quando você faz tudo e trabalha sozinha, só tem você pra fazer o seu auto-reconhecimento. E às vezes a gente precisa um pouco da validação externa pra não parecer tão maluca, tão totona das ideias, do tipo, eu me acho muito boa trabalhando, eu sou pau pra toda obra, eu sempre achei isso. Só que quando as pessoas ao redor da gente, que trabalham com a gente, validam a gente, é como se elas dessem a certeza pra gente de que a gente não tá doida. Então, pra mim, foi muito importante, pra minha autoestima principalmente, que é uma coisa que eu tenho tentado fortalecer mais desde a época da pandemia, justamente porque eu acredito muito nisso, que quando a nossa autoestima tá boa, a gente não permite que certas coisas aconteçam. E eu acho que nesse desespero de sentir que a minha autoestima estava, tipo, se dissolvendo ali naquele trabalho, foi talvez uma forma de voltar atrás e falar, galera, não tá valendo a pena, não tá valendo mais a pena. Então, sei lá. Eu tive um crescimento absurdo e nesse período, talvez, eu não sei se eu vivi um luto, talvez, tardio de ter saído de lá, mas eu acho que eu saí de lá com muita raiva, sabe? E eu tô tentando me perdoar também, porque eu sei o que eu fiz, eu sei o tanto que eu me doei, que eu me dediquei, mas eu só sou quem eu sou hoje por causa dessa Amanda. E eu acho que eu me entendi mais, eu me compreendi mais, eu me reconheci mais também. E foi tudo muito importante. Então, não sei. Aquele sentimento de que eu tenho direto, né? Será que estou falando vários nadas? Não sei, mas bora pro batom. Eu ganhei esse batom de aniversário. Eu não conheço essa marca. RB Lips. Veio numa sacola da marca Renova, mas assim, RB Lips. Não sei. E parece que o nome da cor é Cacau, Nude Cacau, Semi-Mate. Hidratação, vitamina E. E ele é marrom, eu amo batom marrom. E é batom em bala, né? Esse talvez seja o único batom em bala que eu tenho hoje que ainda tá na validade. Brasília tá uma seca, e aí minha boca tá toda esfolada. É bem cremoso. Ele é bem bonito. Tem uma coisa... Teve um dia que eu usei hidratante labial e ele por cima. E aí, as pelinhas secas começaram a soltar. Por isso que eu não tô
Não passei hidratante antes. Mas eu não sei porque que no vídeo ele tá meio esquisito. Pigmentou aqui. Ah, porque eu acabei de beber água. Agora sim. Belíssima. Amei essa maquiagem, gente. Não tava assim super segura, não. Não vou negar, mas eu amei. Vídeo de 1 hora já, socorro. Gente, ele está na validade até ano que vem. Então, eu preciso tratar de usar pra caralho. E eu achei a embalagem belíssima, tá? Não conhecia essa marca, mas achei a textura boa. Eu não tô mais acostumada a batom assim, né? E ainda mais agora que a Bruna Tavares lançou aquele BT Vinil, que é um batom que ele tem efeito vinílico, mas ele tem uma fixação maior. Você não necessariamente precisa ficar retocando. Obviamente, assim, eu até tentei gravar um vídeo testando esse produto por longas horas de duração, mas eu acabei esquecendo de gravar, enfim. Já comi maçã, já almocei, jantei, beijei na boca. Ele é um batom que ele tem uma fixação mais consistente, mas ele não é imbatível, digamos assim. Então, estamos aí, assim, produtos novos sendo lançados. Tô louca pra Bruna lançar cores mais exóticas, diferentes e pãs, pra eu realmente poder, quem sabe, investir em mais cores. O fato de eu não precisar ficar retocando o batom é uma coisa que, pra mim, principalmente quando eu tô trabalhando, é excelente. Porque batom desse tipo aqui, por exemplo, toda hora tendo que ver se tem batom no meu dente, se tem batom na minha garrafa, se o batom saiu. Porque é aquilo, quando o batom vai saindo, a boca vai ficando escrota, né? Então, assim, eu gosto desse produto. Queria muito um batom marrom que tivesse uma fixação incrível. O pigmento marrom em batons líquidos é um pigmento difícil, porque ele começa a sair e ele fica feio. E muitas vezes ele deixa a boca mais ressecada que o normal. Então eu tenho alguns de marcas diferentes que sempre dão a mesma coisa. Eu acho que o pigmento marrom é um pigmento meio difícil de trabalhar. Enfim, gente, falei vários nadas, não tenho certeza. Falei de sedentarismo, falei de aproveitar a vida. Enfim, obviamente, tô naquela saga de manda currículo, responde formulário, coisas do gênero, tipo, pergunta de freelancers por aí, estamos aí, né? Mas eu acho que olhar pra dentro foi uma coisa importante, perceber, e me perceber, tipo, cedo o suficiente antes que a minha saúde mental fosse pras cucuias, sabe? Porque eu sentia, assim, que eu tava flertando com ansiedade e depressão. Obviamente, eu tive alguns episódios de crise de ansiedade. Eu já contei aqui algumas vezes, eu tive a minha primeira crise durante a pandemia, num momento bem complicado. E o sentimento é de que, cara, eu acho que meu coração vai parar. É isso. Sabe? Eu tive esse sentimento. Então, dá um desespero na hora. Eu acho que no meu trabalho, apesar de eu ter tido as crises, eu consegui disfarçar muito bem. O que não é tão bom, mas assim, eu sabia. Parece que eu sabia que eu precisava. O que eu precisava fazer. Então, quando eu conseguia sair da situação, eu chorava, botava tudo pra fora e voltava e desempenhava a minha função. Então, não sei, eu acho que eu saí no momento certo, sabe? Porque é isso, se eu cagasse a minha saúde mental por causa desse trabalho, talvez eu não me perdoasse, sabe? Não sei. Então, eu acho que foi importante, foi inteligente da minha parte, né, ter tido essas conversas difíceis no trabalho, chegado à conclusão junto com eles de que realmente não dava mais. E é uma coisa que eu valorizo na minha personalidade, de tipo, ser clara, trazer clareza, não deixar dúvidas, ter uma comunicação aberta e sincera, justamente pra não deixar rastros de dúvidas em ninguém, tanto pra mim quanto pros outros, assim. Obviamente eu faço isso, mas eu espero isso dos outros muitas vezes. Então, por isso que parte de mim estabelecer uma comunicação boa com as pessoas com quem eu me relaciono, pra facilitar pra todo mundo, sabe? Então, eu sempre tive uma comunicação muito clara com eles, eu acho que eu sempre valorizei muito isso, e de certa forma, eu sei que eles valorizaram também. Eu sempre estive disposta a fazer crescer
Porque é isso, eu não entro num negócio somente para desempenhar uma função, sabe? A não ser que aquilo não seja de fato o meu trabalho, eu costumo não me envolver. Mas quando eu tô 100%. Então, isso é uma coisa da minha personalidade que eu vejo que eu levo pro meu pessoal também. Eu gosto muito de ter uma comunicação clara. Eu acho isso muito importante. Eu valorizo muito isso nas pessoas. Então, eu acho que reforçar também, tipo, me parabenizar pelas coisas que eu fiz, sabe? Não tanto ficar nesse sentimento de vítima, de ai, não sei o quê. Porque, obviamente, tem dois lados aí. Muita coisa aconteceu, eu acho que não é tanto a pessoa Amanda, e sim, é como aquele local estava afetando a pessoa Amanda e de como as coisas estavam ultrapassando os meus limites mesmo. Ficou claro? Que vídeo chato do caralho, né? Não sei se foi um bom vídeo, me conta aí nos comentários. Não deixem de se inscrever aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que vai curtir essa lombra absurda que eu dei aqui nesse vídeo, né? Que começou com, ai, vamos falar de maquiagem, de repente eu quase chorei. Estamos aí, me sigam nas redes sociais, meu arroba é Amanda Rosabiva. Um beijo e até a próxima. Tchau!